Fala galera, e aí? A gente vai continuar agora a nossa segunda etapa da aula para finalizar a parte da teoria e depois cair para dentro do exercício. Agora vai prestando atenção aí direitinho, porque tem algumas peculiaridades o ensino da colocação pronominal dentro da nossa amada língua portuguesa. Então vamos lá, ó. Como eu disse a vocês, agora a gente vai trabalhar a próclise. E para trabalhar a próclise a gente tem de entender que há diversas palavras atrativas na língua portuguesa. E não adianta, é um trabalho que precisa ser massificado, precisa ter uma continuidade. Você precisa revisar isso daqui algumas vezes para poder realmente lembrar na hora de fazer a questão lá no dia da prova. Então acompanha aqui comigo. Ó, a próclise ocorre geralmente em orações em que antes do verbo haja. Primeira coisa, palavra de sentido negativo, como não, nada, nunca, ninguém, etc. e por aí vai. Então vamos lá. Ó. Nunca me convidam para as festas. Então este nunca aqui, por ser uma palavra negativa, é uma palavra atrativa. E aí nós formamos a próclise. Seria impossível uma outra sentença aqui no caso. Vamos lá. Letra B. Conjunção subordinativa. Detalhe! Olha como a língua portuguesa é extremamente proclítica. Quando eu falo conjunção subordinativa, nós temos 10 conjunções subordinativas. Nós temos uma conjunção subordinativa integrante, que é o que ou o se, que a gente pode pegar e substituir pela palavra isso, né? Pega o que e o se que encabeçam a oração e a gente substitui pela palavra isso, tipo, desejo que vocês sejam aprovados. Dá ou não dá para eu dizer, desejo isso. Então, quando eu consigo fazer esse procedimento, a gente tem ali um que conjunção subordinativa integrante. Mas não é só conjunção subordinativa integrante, também são as outras 9 conjunções subordinativas adverbiais. Então, caramba, é muita coisa. Então aqui, ó, quando te encarei frente a frente, não vi o meu rosto, né? Caetano Veloso. O quando aqui, por ser uma conjunção temporal, uma conjunção subordinativa adverbial temporal, atraiu o pronome para junto dele. Próximo aqui, advérbio. Olha só, tem advérbio pra caramba. O que é um advérbio? É aquele termo que indica uma circunstância. Então aqui, ó, assim se resolvem os problemas. Então, o termo assim, que é um advérbio, atraiu o pronome para junto dele. Olha aí uma observação que a gente vai fazer agora, ó. Caso haja pausa depois do advérbio, marcada na escrita por vírgula, ocorrerá a ênclise. Então, ó, assim, vírgula, resolvem-se os problemas. E aí, eu vou bater mais uma vez na tecla que eu mencionei no bloco passado. Aqui, se não tivesse a vírgula, a gente ia ter uma próclise. Mas como tem a vírgula, a gente está tendo o quê? Uma ênclise. E por que motivo? Porque esta vírgula impede que este pronome, caso estivesse aqui, conseguisse encostar na palavra assim. Então, ela não teria a possibilidade, na verdade, o pronome não teria a possibilidade de se apoiar na palavra assim. E como é uma palavra que precisa de apoio, como é um termo que precisa de apoio, aqui eu tenho a ênclise obrigatória. Então, ó, inicio a estrutura com o verbo, não tem como, é ênclise obrigatória. A não ser que esta vírgula não seja uma vírgula apenas. Vamos supor que eu fizesse assim, ó. Vou apagar aqui para não ficar tão poluído, né? Vamos supor que eu colocasse assim, ó. Os alunos se destacaram. A gente sabe também que dá para ser os alunos destacaram-se. Então, se eu tenho um sujeito explícito, o processo de colocação pronominal é facultativo, a não ser que seja a IBFC, em que a ênclise será obrigatória. Agora, se liga só, eu boto assim, os alunos assim se destacaram. Então, aqui eu vou ter uma próclise
obrigatória. Por quê? Porque a gente está tendo uma palavra atrativa. É ou não é verdade? Beleza. Mas se eu colocar assim, ó, os alunos, vírgula, assim, vírgula, se destacaram. Reparem que agora eu não tenho apenas uma vírgula, eu tenho duas vírgulas. E aí, esta estrutura é uma estrutura que está isolada. Retira. Vai ficar os alunos se destacaram. Então, é algo que você tem que tomar cuidado. Tá depois da vírgula? Tá. Mas veja se é uma estrutura intercalada, porque pode ser uma pegadinha, beleza? Normalmente não é não, mas vai que. Então, tem uma vírgula, você já sabe que tem que ser ênclise. Agora, tem duas vírgulas ali, opa, olha, tem duas vírgulas, então a estrutura intercalada pode ser que eu possa ter uma próclise, ok? Então vamos lá, vamos continuar a nossa brincadeira aqui, ó. Então, agora a gente vai falar do pronome indefinido. E as gramáticas versam que o pronome indefinido ele também é atrativo. Então, ó, tudo se acaba na vida. Então, matei. Palavra atrativa. Próxima, pronome relativo. Então, ó, não encontrei o caminho que, olha o que, me indicaram. Então, caramba, é muita coisa, é muita coisa. O que, então, praticamente é quase sempre atrativo, né? Então, já olhei o que, opa, o que pode ser conjunção integrante, o que pode ser pronome relativo, o que pode ser uma conjunção subordinativa adverbial consecutiva. Então, caramba, é muita coisa, não é? Então, vamos lá. Agora, ocorre também a próclise nas orações iniciadas por palavras interrogativas e exclamativas e nas orações optativas. Caramba! Então vamos lá. Orações optativas são aquelas que exprimem desejo. Então olha aqui, a primeira. Quem te disse que ele não virá? Que ele não viria, né, no caso. Então aqui a gente tem uma oração interrogativa. Agora, quanto me custa dizer a verdade? Aqui a gente tem uma oração exclamativa. E Deus te proteja. Aqui a gente tem uma oração optativa, que é aquela que exprime desejo. Agora, olha a mesóclise. A mesóclise só pode ocorrer quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo, que é um modo verbal que indica um fato real, que trabalha aquilo que é certo, aquilo que é uma certeza, beleza? Então vamos lá. Convidar-me-ão para a solenidade de posse da nova diretoria e convidar-te-ia para viajar comigo, se pudesse. Caso o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo venha precedido de alguma palavra que exija a próclise, esta será de rigor. Então, basta que apareça uma palavra atrativa. Então, vamos lá. Não me convidarão para a solenidade de posse da nova diretoria. Se não tivesse um não, galera, a gente colocaria convidar-me-ão. Tendo não, é impossível que a gente tenha a mesóclise e aí a gente atrai o pronome para junto da palavra negativa, que no caso é uma palavra atrativa. Detalhe, dica para a produção textual. Eu devo evitar a mesóclise, porque com certeza vai destoar do resto do texto. Mesóclise é uma estrutura muito erudita, por assim dizer. E o seu texto, normalmente, para concurso público, é um texto objetivo. Então, você trabalha um processo simples. Então, é natural que tenha próclises e ênclises. Mas, mesóclise é preferível evitar, a não ser que não tenha como. Foi começar a estrutura com um verbo no futuro. Não tem nada antes, então realmente você vai ter de acabar usando a mesóclise. Agora, se for possível, tente evitá-la, para não ser uma quebra de ritmo dentro do seu texto, ok? Agora vamos lá. Colocação dos pronomes oblíquos átonos nas locuções verbais e nos tempos compostos. Caramba! A gente foge disso, não foge? Então preste atenção que eu vou te dar algumas dicas
essenciais para você não dar mole no dia da prova, tá? Então vamos lá. Nas locuções verbais em que o verbo principal está no infinitivo, e aí você tem que gravar isso, infinitivo ou no gerúndio, o pronome oblíquo átono pode ser colocado indiferentemente depois do verbo auxiliar ou depois do verbo principal. Então aqui, ó, quero lhe apresentar os meus primos que vieram do interior. E quero apresentar-lhe os meus primos que vieram do interior. Então, a gente está começando aqui com a estrutura verbal. O verbo principal, ele está no infinitivo ou no gerúndio. Então, olha só, a gente tem 3 estruturas nominais: infinitivo, gerúndio e particípio. A gente está deixando quem de fora? O particípio, que é aquela terminação em ado. Então, a gente pega a terminação do infinitivo, que é a terminação com R, a R, ER, IR, OR, e a gente pega a terminação em gerúndio, que é aquela terminação NDO. Então, quando isso acontecer, o verbo pode ficar no meio da locução ou depois. Então, olha só o que está dizendo aqui. O pronome oblíquo átono pode ser colocado indiferentemente depois do verbo auxiliar. Então, é como se fosse uma estrutura enclítica para o verbo auxiliar, ou depois do verbo principal, como se fosse uma estrutura enclítica do verbo principal, ok? Então, não rola colocar antes, afinal de contas, não tem nenhuma palavra atrativa. Agora, aqui a gente trabalhou com o verbo no infinitivo. Olha aí com o verbo no gerúndio. Ia-lhe dizendo as razões da minha desistência e ia dizendo-lhe as razões da minha desistência. Agora, olha isso aqui, importante. Caso haja, antes da locução verbal, palavra que exija a próclise, o pronome oblíquo poderá ser colocado indiferentemente antes do verbo auxiliar ou depois do verbo principal. Agora eu vou frisar uma parada. Isso aqui é uma visão para muitos gramáticos, mas tem alguns gramáticos que dizem que aceitam a estrutura no meio. Caraca! Olha só que parada louca! Olha só que parada louca! Então, pode ser que o doido da banca até pense assim. Agora, como regra geral, para a maioria dos gramáticos, o que acontece aqui? Eu, Sidney, iria trabalhar sempre assim. Ou o verbo antes, ou o pronome antes do verbo auxiliar, ou o pronome depois do verbo principal. Mas há a possibilidade, por exemplo, de uma banca CESP que gosta de trabalhar essas picuinhas, colocar o pronome ali no meio da locução. Há essa possibilidade. Agora, para a maioria dos gramáticos, ou o pronome antes do verbo, ou o pronome depois do verbo. Na verdade, antes da locução ou depois da locução. Então, eu digo assim, ó, não lhe quero apresentar os meus primos que vieram do interior. Ou não quero apresentar-lhe os meus primos que vieram do interior. Mas ainda tem, por exemplo, a possibilidade de dizer não quero lhe apresentar os meus primos que vieram do interior. Então, são poucos gramáticos que têm essa visão, mas é sempre bom ficar ligado, tá? Dá uma olhadinha para você, né? Opa, o que aconteceu aqui? É claro que se o camarada coloca ali no meio, ele está mostrando que é uma possibilidade e aí você vai marcar como certo, porque caso contrário, ele vai colocar o antes ou depois. Não vai ser em cima disso daqui que ele vai te derrubar, tá? Agora, eu quero que fique bem claro, visão geral, se tem a palavra negativa, se tem a palavra atrativa, vai ficar antes da locução ou depois da locução, ok? Então vamos lá.
Olá, meus amigos! E aí, galera? Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso super competitivo, completaço da Universidade Federal de Tocantins 2016? Então acesse nosso site laconcurso.com.br. Esse curso completaço custa apenas 10 mensalidades de R$20. São 116 aulas e mais de 125 horas já disponíveis. E papo reto, aqui você tem um personal coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Tá certo, galera? Então espero vocês. Pode acessar o site lá, baixar esse material aqui, inclusive, e fazer a sua matrícula, que você vai ficar muito contente com a nossa prestação de serviços, ok? Forte abraço! Tchau, tchau! Clique lá